Só Santos. Hoje um programa muito especial, contando aqui com a presença do Fernando, jornalista e um dos membros da Sofis. Boa noite, Fernando. Boa noite, Moisés. Boa noite a todos. A Sofis, a Associação dos Pesquisadores e Historiadores do Santos. E estamos aqui para essa noite que tem tudo para ser sensacional, Moisés. E ele, eu acho que dispensa apresentação, né? Mas vou falar brevemente. Ele é bicampeão do mundo com a seleção brasileira, bicampeão mundial pelo Santos, bicampeão da Libertadores também com o Santos, é o maior campeão paulista da história, é o maior campeão brasileiro da história. Fernando, me corrija se eu estiver errado, mas somando o momento dele de jogador e técnico, representa 18% de todos os jogos do Santos. Exatamente. Nosso convidado esteve presente. Nada mais, nada menos que José Macia, o Pepe. Boa noite, seu Pepe. É um prazer. Oi. Boa noite, um abraço. Prazer é meu. Em se tratando de Santos Futebol Clube, sempre que possível nós estamos presentes. Realmente uma carreira bonita, graças a Deus, como jogador, como técnico. O técnico, logicamente, você não pode ficar o resto da vida como técnico num clube, isso é impossível, né? Mas como jogador eu escolhi, eu só joguei no Santos, tive condições, chances de me transferir para outras equipes, até para o exterior, notadamente da Espanha, já que eu sou descendente de espanhóis, né? Mas fiz uma carreira bonita, com muitos títulos, não me arrependo, tenho grandes amigos no Santos Futebol Clube até hoje. Fizemos um time insuperável, um time que deixou saudade. Bom, vai ter muita história esse programa, mas antes só alguns recadinhos. O primeiro é que agradecer a Sofis e parabenizar pelo excelente trabalho em resgate à memória do Santos, e um abraço especial para o Wesley e para o Evaldo, que eles mandaram bastante informação aqui pra gente, muito legal. Para você que quer participar, né, mandar pergunta pro seu Pepe, comentar, é importante que você coloque a foto no YouTube e também mande de onde você é, pra gente mandar um abraço, pra gente saber de onde você tá vendo Só Santos. Lembrando que o nosso querido Santos Futebol Clube, quem aí tá com saudades do Santos? Tá com saudades? Muitas. Santos só volta dia 13, daqui a pouco, né, passou já bom tempo, contra o Bahia. E também, hoje o Santos anunciou a contratação aí do reforço Evandro, desejar boa sorte pro Evandro com a camisa do Santos, e que você possa ter um grande sucesso até no decorrer do ano. Bom, vamos começar então, seu Pepe. Tem uma pergunta. Queria saber como começou a sua história com o Santos. Eu acho que seria interessante o senhor contar pra gente. Olha, eu morava em São Vicente, né? Aos 15 anos, meus pais eram espanhóis, e aos 15 para 16 anos, tinha um goleiro que jogava lá comigo em São Vicente, nas peladas, chamado Cobrinha. Ele foi treinar no Santos e agradou. Então ele falou, Pepinho, eu falei em você lá. O Salu era o técnico da época, foi massagista do Santos mil anos, chefe da banda, um alvinegro incrível, né? Então fui treinar, né? Logo no primeiro treino, na Vila Belmiro, não tinha CT, nada, era na Vila Belmiro mesmo que a gente treinava, né? Fiz um gol no treino, eu voltei contente para casa, dizendo que, olha, fiz um gol no treino e assinei a inscrição já, o Salu já quer que eu assine, vou ganhar a carteirinha de sócio do Santos, não pago mais ingresso para assistir os jogos dos profissionais. Foi o meu primeiro prêmio. E aí começou a minha carreira infantil, 2 anos depois de juvenil, até amador, depois o profissional. A partir do final de 54, com 19 anos para 20, eu joguei as minhas primeiras partidas. E aí, em 55, fomos campeões paulistas. Depois de 20 anos, o Santos voltou a ser campeão paulista. Eu fiz o gol do título, né? Na época, o Santos tinha um outro ponto esquerdo muito bom, chamado Tite, né? E o Tite, às vezes, ia para a direita para mim poder jogar. E joguei 13 jogos no campeonato, marquei 10 gols, a média é boa, né? E marquei o gol do título. Nós estávamos empatando com o Taubaté aqui, na Vila Belmiro, 1-1. Se empata, nós íamos ter que decidir com o Corinthians. Se perde, o Corinthians era campeão. E aí, lá no gol do fundo, eu dei uma arrancada lá e fiz um golaço fora da área. O goleiro Floriano era goleiro do... E fiquei marcado já desde aquela época como um menino de ouro e tal. Assim começou tudo, né?
Bacana. Também o seu apelido Canhão da Vila, né? Eu até confesso que sou um inscrito do canal do senhor no YouTube, o nosso old youtuber, e tem até uma história que você conta que você chuta uma bola tão forte que a bola bate na travessão e cai na cabeça do goleiro, né? Como é que foi isso, seu Pepe? Eu quando jogava descalço, eu tinha bastante habilidade. Agora, quando eu calcei chuteiro, eu senti forte no chute, notadamente de canhota, né? Eu marquei 405 gols no Santos, 4 de perna direita e 4 de cabeça. O resto foi tudo com a canhota. Então, eu me adaptei muito bem à chuteira, né? E decidi muitos jogos de falta, nos jogos, sabe dizer, o jogo do Milan, acho que eles não eram nascidos ainda, né? Nós estamos perdendo 2-0 do Milan. O Milan ia ser campeão com empate no Maracanã. 2-0 para o Milan. E fazer gol nos italianos naquela época era difícil, porque eles fechavam muito. E aí eu marquei o primeiro e o quarto gol de falta, né? O Santos ganhou de 4-2, depois ganhou de 1-0 e se sagrou, na época, bicampeão mundial. Já tínhamos sido campeões no ano passado, no ano anterior contra o Benfica. Então, eu fiquei conhecido como o Canhão da Vila. Quem colocou era Hernani Franco, um locutor aqui de Santos, fanático do Santos, né? Cada jogo, todo jogo tinha 3 pênaltis a favor do Santos. O juiz não deu outra vez. Tá? E Hernani Franco foi que me colocou esse apelido de o Canhão da Vila. Bacana. Legal. Tem uma história também sobre o Canhão da Vila, que o senhor acerta um chute no Alfredo Ramos, né? Foi. A bola, né, que o senhor chuta, acerta o Alfredo Ramos e cai desmaiado, né, seu Pedro? Desmaiado. Ali no gol de entrada também. Barreira São Paulo, você nem viu o gol. O cara de 1,80 m para cima. O Alfredo, a cara do Alfredo Ramos era amigo da onça escrito. Era a cara do amigo da onça, um baita de um nariz. Tinha sido jogador do Santos. E eu fui bater a falta. Eu chutei no gol, não. Chutei para acertar no Alfredo, né? Um gol de entrada, ele acertei no nariz dele. A jogada continuou, a barreira toda saiu e ele continuou de pé e aí ele caiu para frente e desmaiou. Ele levou uma bolada que desmaiou, caiu durinho, desmaiado. Aí ficou 20 minutos desacordado, aí voltou. Voltou. Após o jogo perguntaram para ele: Alfredo, o que foi que você sentiu, Alfredo? Ele falou: senti, eu não senti nada. Eu só vi borboletas voando e ouvi passarinhos cantando. 120 km por hora, né? 120 por hora. Agora, assim, ó, muita gente que acompanha aqui nosso canal joga futebol. Eu confesso que eu jogo meu futebolzinho também e eu gosto de chamar a responsabilidade para bater a falta, só que não consigo bater a falta tão bem. Por quê? Então, eu acho que falta um pouco de qualidade, mas eu queria que o senhor desse algumas dicas, assim, como bater bem na bola, numa falta, num pênalti. Eu aconselho você a bater de 3 dedos, sabe? Eu deixo o dedão e o outro outro dedinho. 3 dedos, sai de curva e sai forte. Vai bem, e aí... Vai bem. A bola faz a curva, vai saindo do goleiro. Aí, ó, anotem aí, viu, pessoal? Porque... Boa dica. Uma questão interessante que sempre se comenta é, com a tecnologia hoje, o senhor acha que... Como seria o chute do Pepe com a bola? Meu Deus do céu. Aí não ia... Aí a bola no goleiro ia deixar ele internado, né, seu Pepe? Simplesmente punha força, curva e... Tinha um... Vou contar um pouquinho de vantagem. Tinha um zagueiro do Botafogo de Ribeirão Preto que encontrei ele outro dia ainda. Eu falei: posso fazer uma pergunta para você? Eu não me lembro o nome dele. Eu queria fazer uma pergunta para você. Por que quando eu ia bater falta, você ficava sempre de costas? Com medo de levar bolada? Ele falou: não, eu queria ver o gol do Canhão da Vila. Eu queria ver o gol do Canhão. Ele falou que torcia para o Santos. Jogava no Botafogo e tal, mas no Ribeirão, mas torcia para o Santos. E o senhor anotava os gols de um caderninho, Tenho né? 3 cadernos. E eles hoje... Estão lá em casa. Como começou isso, seu Pepe? Olha, veja, é uma história realmente interessante. Eu comecei a anotar no infantil do Santos. Quem é que diria que eu ia ser jogador, Santos, seleção e tudo? Então, eu tenho os 3 cadernos lá em casa. O Santos, às vezes, para tirar alguma dúvida, pede meus cadernos lá, que não tem erro, porque acabava o jogo, às vezes...
Então, como é que eu vou saber o time da Holanda está excursionando na França e tal? Aí eu recorria aos jornalistas, né? Eles me davam tudo direitinho. Mas tem uns 3 cadernos lá. O mais velho, então, tá, coitadinho, tá mambembe. Porque são Mas 405 eu gols, tive né? essa pachorra de anotar tudo. 405 gols pelo profissional, né? Fora os que fez pelo infantil e juvenil, né? Infantil e O juvenil. maior artilheiro da história do Santos. Oi? Você é o maior artilheiro da história do Santos. Eu sou, não, o rei não conta, né? E como o Moisés falou em falta... O rei não vale. O rei, eu já falei algumas vezes, o Dona Celeste e seu Dondinho fizeram rasgar a forma, não aparece nada igual. Então ele não vale. E como o Moisés falou... Ele gosta, quando eu falo isso, ele vai... Onde é que você inventou isso? Ele fala... Mas estive com ele outro dia, pagou uma pizza lá na casa dele, lá na mansão dele, lá no Guarujá, chamou a turma lá, fomos lá. Eu confesso que é emocionante para nós santistas quando a gente vê essa foto do encontro de vocês. É algo maravilhoso, assim. Que... Foi maravilhoso. E como o Moisés falou em falta, uma informação aqui que o pessoal da Sofis garimpou, seu Pepe fez 45 gols de falta, 70 de pênalti e 3 gols olímpicos. 3 gols olímpicos. Naquela época era muito mais difícil fazer gol olímpico do que hoje, né? Os gols olímpicos foram 4 aqui. Um foi na seleção brasileira. Ah, sim, isso pelo Santos, isso. Então marquei 3 gols olímpicos. Do lado esquerdo, hein? Não tinha esse negócio de pé trocado, não. Eu bati o córner do lado esquerdo e dava curva, sabe? Às vezes o time adversário fazia barreira quando eu ia bater córner. Barreira no escanteio. Incrível. Sensacional. Ficava 2 caras. Aí eu batia. E os crioulos ficavam bravos. Pepe, cruza essa bola que depois a gente fazer um golzinho de cabeça, você bate direto para gol, córner e tudo. Silvio, tem um fato bem bacana, que eu não sei se muita gente sabe, que o senhor nunca foi expulso na carreira. Nunca. E ganhou até um prêmio, né? Tem o Belfort Duarte. Belfort Duarte, 10 anos sem ser expulso. Como que era isso? Você ia... Nunca fui expulso. Como jogador, né? Como técnico não vale, né? Não, Como técnico, aqui, o banco de treinador é uma câmara de gás. Agora, como jogador, eu fui 750 no Santos, 40 na seleção brasileira, seleção paulista, 20 e poucas partidas, dá mais de 500 jogos, e nunca... Havia um juiz chamado Outro Aires de Abreu, na época, ele apitava muitos jogos do Santos, apitava grandão, apitava bem. E ele dizia assim, minha maior glória vai ser te expulsar dentro da Vila Belmiro. Eu digo, vai ser difícil, que eu não dou motivo, e daí? Precisa motivo? Eu digo que você me ofendeu e pronto. Mas ele falava brincando. Já que a gente está nesse assunto de expulsão também, uma história que eu acho bem bacana é quando o Pelé foi expulso e tiveram que expulsar o árbitro para o Pelé voltar. Confere isso, seu Pepe. Onde foi isso? Na Colômbia, né? Foi na Colômbia. Foi na Colômbia, o Velázquez. Me parece que eu não estava jogando, acho que estava o Edu, o Bel, mas eu estava lá, assim. Então, o público se revoltou. O Pelé foi expulso. O público começou a vaiar. O pessoal marca um jogo do Santos, paga uma cota grande, aí o juiz vai e expulsa o Pelé, pô. Tá certo que o Pelé às vezes dava motivo, né? Porque, mas principalmente em jogo assim, internacional, amistoso, né? Ele quis aparecer, o árbitro. Ele foi, cartão amarelo, vermelho pro Pelé. E o Pelé saiu, e aí? Não se escutava mais o apito do juiz. A torcida só se escutava isso. E a bola ia para chutar uma bola para fora, a torcida não devolvia a bola. Aí chamaram o juiz, e o representante lá, um diretor lá do time dele, falou, o Pelé vai voltar. Senão nós vamos ter problema para sair daqui, todo mundo, viu? Aí o Pelé voltou. Tinha sido expulso e voltou. E aí o bandeirinha foi pro lugar do juiz, né? Expulsaram o juiz. Seu Pepe, audiência qualificada, Giza, pai, estamos assistindo, Giza e Bruno, prestigiando aqui a nosso bate-papo. Giza? A filha do senhor, a Giza Macia. A Giza e Bruno. A minha filha e meu Obrigado, Giza. Fernandão. E um dado aqui também levantado pelo pessoal da Sofis,
Seu Pepe fez 22 gols pela seleção brasileira, né, seu Pepe? 40 jogos, 22 40 jogos. É um ponta com mais gols na história da seleção brasileira. Incrível, né? O Garrincha, por exemplo, jogou 20 jogos a mais e fez só 17 gols. Então o senhor era um ponta goleador mesmo. E um dado bacana, que eu também estava vendo, é que em clubes, tirando o Pelé, apenas Roberto Dinamite e Zico têm mais gols que o senhor no mesmo clube. Então que é impressionante. Né? Olha, são jogadores ponta de lança, jogador de área. Central, né? sim. Dinamite, Zico, fantástico. Né? Eu me orgulho disso, né? Eu realmente fiz muitos gols decisivos, gols importantes, gols feios, gols bonitos, 4 de pé direito, 4 de cabeça, mas com uma vontade de furar a rede. E além disso, o seu Pepe é o 10º maior artilheiro da história do Campeonato Paulista. Desde que começou o Campeonato Paulista, o senhor é o 10º maior artilheiro do Campeonato Paulista, da história do campeonato. Ó, e uma pergunta aqui do Sérgio. Pepe, contra qual adversário você dava mais sorte, ou seja, fazia mais gols? Eu chutaria... Eu tenho um time aqui, Corinthians, Pepe? Olha, acho que dos grandes, acho que era o Corinthians. Viu? Era freguês, né, Pepe? O Corinthians ficou, acho que 12, 13 anos sem ganhar do Santos, né? Então, quando eles vinham aqui na Vila, ou mesmo no Pacaembu, né? Na época não tinha Morumbi ainda, a gente jogava no Pacaembu e jogava aqui. Então, eu fazia muito gol no Corinthians, sabe? Fazia muito gol no Corinthians. E eles temiam o meu chute forte, né? Vocês entravam com uma vontade diferente, seu Pepe, contra o Corinthians? Por ser o rival? Entravam? O time como um todo? Entrava, né? Não. Até pelo tabu que ficou muito tempo, né? A gente tinha aquele prazer de dar algum dissabor para os torcedores do Corinthians, para os jogadores, para o treinador, né? Mas a gente jogando contra o Palmeiras, que na nossa época era o grande rival, a gente ganhava muito mais do que o Palmeiras. E o São Paulo também. E de vez em quando quem nos incomodava era a Lusa, né? A Lusa do meu genro Bruno. Outros tempos, né? A Lusa, de vez em quando, pregava uma peça na gente. E, enfim, depois eu acabei, como técnico, até trabalhei na Lusa, né? Foi bacana. O pessoal da Portuguesa Esporte me tratou muito bem. Mas a gente... Na época, o Santos não tinha essa torcida incrível, linda, maravilhosa que tem hoje em dia. Onde você vai, tem torcedor do Santos. Na época, você ia jogar em Ribeirão Preto, em Rio Preto, tinha 20 mil pessoas, tinha 250 torcedores do Santos. As pessoas iam para assistir o Santos mesmo, independente do time que torciam, né? As pessoas iam para prestigiar o futebol que o Santos jogava, né? Independente se era o clube dela. É verdade. E muita coisa, hein? Deixava o campo cheio de terra para a gente não diminuir o nosso chute, a nossa velocidade, o talento do rei da bola. Ficava tudo mais difícil, mas normalmente a gente ganhava. Uma pergunta aqui também do Cerqueira Santos. Se você aposentou satisfeito com os títulos ou se faltou algo na sua carreira como jogador, assim? Algum título, alguma conquista? Não. Como jogador, no caso? Como jogador. Não, eu realmente parei com 34 anos, até podia ter jogado um pouco mais, mas, como eu falei anteriormente, o Santos estava com bons pontas, Edu, Abel, e o Santos tinha, sabia do carinho que eu tinha e tenho pelo clube até hoje. Me fizeram a proposta no último contrato, vamos fazer um contrato de 1 ano e meio com vocês, foi na época, o Modesto Roma e o Atier, né? E fazemos um contrato de 1 ano e meio, você vai esse 1 ano e meio com a gente aqui e depois assume o juvenil. Você inicia uma nova carreira no Santos Futebol Clube e a gente espera que você fique bastante tempo, né? E foi assim, eu concordei, cheguei em casa, conversei com a minha mulher e achamos interessante e assim foi. Então que depois eu comecei a gostar, em termos, né, de ser treinador, eu gostar de ser treinador, porque tive a felicidade de ter sucesso, títulos, e viajei, né? Fomos para... alegria incrível de levar minha família
meus filhos, minha mulher, para conhecer a Europa inteira, conhecer o Japão, conhecer a Arábia. Olha, aí tudo graças ao futebol. E muitos consideram aquele time do Santos como, além do maior time do século XX, o maior de todos os tempos. Queria saber se, para vocês, né, vocês tinham dimensão do tamanho do que estava sendo feito, das conquistas, das exibições, ou era algo que vocês nem se tocavam assim? Olha, o Santos foi, desde que eu comecei no profissional, já tinha aspirações de começou a ganhar títulos e tudo. Depois que chegou o Rei da Bola, em 56, a coisa, inclusive, degenerou para os adversários, né? E o Lula conseguiu montar um time que a gente sabia de cor e salteado. Às vezes o Santos estava com algum problema, perdeu uma ou duas, ele... Próximo jogo, vai jogar o time base. Já sabia qual era. Gilmar Lima, Mauridalmo, Calvé, Zito, Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe. A gente já sabia que era esse o time base. E aí, realmente, funcionava, né? Funcionava e as vitórias voltavam a aparecer. Mas, independente desse grande time, o Santos teve outros jogadores fantásticos. Aí. O Lula foi fundamental para a montagem daquele time? Foi importantíssimo, né? O Lula era um treinador vitorioso aqui na Várzea de Santos, né? E foi levado para Vila Belmiro. A maioria dos jogadores jogaram com ele no juvenil, eu inclusive, né? E depois ele, numa fase difícil do Santos, o Santos estava perdendo muito, resolveram dar uma oportunidade para ele, né? E ele tomou conta, ficou anos e anos e foi um dos responsáveis por ter montado esse grande time, né? Ele não era muito bom no português, às vezes falava algumas coisas engraçadas, até a gente achava graça, né? Mas sabia escalar os 11 melhores, isso era o mais importante. Sim, sim. Teve uma pergunta aqui, seu Pepe, se o senhor na sua época como jogador chegou a receber propostas de outros clubes aqui no Brasil e se pensou em se transferir, por que decidiu sempre permanecer no Santos? Não. Sempre eram vinculadas notícias que haviam clubes interessados no meu concurso, notadamente da Espanha, pela minha nacionalidade dos meus pais, né? Então, todo ano o Barcelona mandava um emissário aqui para tentar devolver os diretores do Santos, e aí eles me chamavam lá, eu falei, eu estou bem aqui, se vocês que resolvem, eles não me vendiam. Não. E somente o Barcelona, né? Valência da Espanha também. E, enfim, eu escolhi, não me arrependo. Se tivesse que fazer essa opção outra vez, talvez eu fizesse a mesma, né? Mas dei a satisfação à minha família, como eu falei mais uma vez, de passear muito, conhecer a Arábia, conhecer o Japão, conhecer a Suécia, que nós fomos um dia desses lá. Isso é lindo, é maravilhoso. E hoje é praticamente impossível, né, Fernando? Um jogador... Um jogador com talento assim, do Pepe, depois do gol contra o Taubaté, já teria sido vendido, porque o potencial que o Pepe tinha era muito acima da média, a qualidade do chute, a qualidade técnica, tática, ele funcionava para o time, o Pepe não era um jogador individualista, jogava muito para o time. Bom, o trio PPP, Pagão, Pelé e Pepe, era algo surreal, né? O Pagão era... muita gente dizia, o Pagão, quem era melhor, o Pagão e o Coutinho? Os dois tinham estilos diferentes. O Coutinho era mais Romário, quem viu inclusive o Romário me falou uma vez que era muito fã do Coutinho, só colocava, e o Pagão era um cara que me deixava na cara do gol toda hora, tabelinha, ele fazia menos gol que eu e era o centroavante, né? Então foi o trio PPP que fez sucesso na época, no ataque era Dorval, Jair, Pagão, Pelé e Pepe.
Seu Alberto, tem uma história também muito interessante que me contaram aqui, queria ver com o senhor. Uma vez, o senhor foi num bar, um fã falou, olha, até parece o Pepe, meu ídolo. E aí falaram, não, mas é o Pepe. E ele começou a chorar. Como foi isso? Foi mesmo, foi... Foi em São Paulo, não sei onde. Foi fazer uma entrevista lá num determinado bar. E estamos lá aí o cara ficou me olhando, eu me olhava. Escuta, posso lhe fazer uma pergunta? Eu digo, pode sim. O senhor não é o Pepe, não? Eu sou. Ele chorou, ai, que emoção, ele chorou na minha frente. Bacana. Falou, sou o maior admirador do senhor, pelo que o senhor fez pelo Santos, por ser santista, só ter jogado no Santos. Ele ficou muito contente. São muitas histórias boas, né? Sim. O Pepe é dono de histórias sensacionais, né? Tem algumas que são marcantes, né? Conta pra nós como é que foi a atuação do Dorval na Noite Francesa, seu Pepe. O senhor lembra dessa história? Do Dorval na Noite Francesa? Não lembro. Dorval na França, dançando com uma moça, e o senhor foi avisá-lo. Então, você conhece essa história, não? Não, Conta pra nós. eu gostaria de conhecer. A gente tinha, de vez em quando, tinha uma folga, né? Jogava bastante, mas tinha, de vez em quando tinha o Lula hoje. O Lula dizia, meia-noite no hotel. A gente liberava depois da janta, 8 horas. Vamos, mas meia-noite eu quero todo mundo no hotel. Aí a gente chegava realmente, uns 11 horas, eu chegava mais cedo, porque eu não era muito de dançar, sou péssimo. Eu danço de bolero mal e mal. Dona Lélia fica brava comigo, eu que não dá pra você dançar. E ela me ensina, mas não tem jeito. Então, o que aconteceu foi do Dorval, né? Vimos o Dorval dançando de rosto colado. Né? Não contei a historinha, não. Fora do ar, seu Pepe. Agora vamos contar. Agora para os nossos telespectadores. Sensacional. E o Dorval dançando de rosto colado. O Dorval dança bem. Aí parou a música. A dama do Dorval foi no WC masculino. Estava lá, WC masculino. E a dama do Dorval foi no WC masculino. Aí eu imediatamente falei, Macalé, você está fazendo papel de bobo, você está dançando com homem. Você é mulher coisa nenhuma, foi no WC masculino, você não percebeu? Ela está te enganando. Sabe o que ele me falou? Não tem problema, eu também estou enganando ela. Ela pensa que eu sou o Pelé. Tá elas por elas. Sensacional. Sensacional, né? Seu Pepe, agora uma curiosidade minha, o Santos, vocês conseguiram o bicampeonato da Libertadores e do Mundial. E muita gente fala que se quisesse o Santos era para ter 3, 4, 5, mas talvez não se via com tanta importância essas competições na época. Até que ponto isso é? Foi. Na verdade, a gente acabou concordando, né? Porque as excursões davam muito mais dinheiro ao Santos do que uma partida ou outra pelas Libertadores, embora isso viesse em contrapartida não deixar que o Santos fosse mais campeão, né? Então, os dirigentes da época tinham contas altas para pagar, era um time caro e que tinha que estar sempre jogando, sempre excursionando, sempre viajando, né? E, consequentemente, teve que se afastar das Libertadores. Então, hoje, a gente fica pensando assim, realmente podia ser 5, 6, 10 vezes campeão da Libertadores, 10 vezes Mundial, que era um time papão, né? Mas foi decidido na época e a gente simplesmente tinha que aceitar. Né? Teve até aquele caso contra o Independente, né? Sim. Que
E quando tentava, as forças externas não ajudavam, né? Como aquela final contra o Independente. Esse Independente era uma asa negra. Isso. Tinha um bom time argentino, sempre forte. Quando jogava lá em Avejaneira era difícil ganhar deles, né? Mas e quando tinha o juiz, eles sabiam que o Santos era melhor. E quando tinha o juiz também do lado deles, né? Nossa Senhora. Ficava mais fácil, né? É verdade. Na época o River estava por baixo, mas era Independiente e Boca. O Boca Juniors também, lá Bombonera, sai de baixo. A Bombonera, você sabe que eles deixavam o campo ruim de propósito. Pra ser guerra, né, seu Pepe? Para diminuir o toque de bola do Santos. Eles chegavam juntos e davam pancada. O coitado do Gilmar ficava lá embaixo da trave, os caras jogando água, jogando... A Bombonera era terrível, né, jogar lá. Além de ser jogadores fantásticos, vocês eram muito amigos, né? Vocês descontraíam muito, eram muito alegres. Isso também fez com que esse time tivesse resultados tão expressivos, seu Pepe? Ajudou, né? Nós éramos amigos e às vezes um ou outro estava numa má jornada, a gente procurava ajudá-lo, fazer mais por ele, dar um passo para ele fazer um gol e tal. E tínhamos um excepcional capitão, que era o Jair Miranda, o Zito, né? Um jogador extraordinário, fantástico, um médio volante, o grande comandante do Santos. Dentro do campo ele mandava tanto que nem o Lula, viu? Quando ele fazia uma... E dava cada bronca na gente, a gente falava baixinho. Ele respondia baixinho para ele não ouvir, né? Mas grande jogador, grande capitão. O Zito, inclusive, auxiliava os mais novos quando iam reformar contrato, né, seu Pepe? O Zito ajudava, assim. Ele auxiliava os mais novos, foi, inclusive, uma das pessoas mais fortes quando apareceu o Neymar aí, ele encaminhou tudo direitinho, não vamos segurar, o garoto segura. Então, porque o Neymar, eu ia ver jogos do juvenil, era 5-3, ele marcava os 5, 7-2 ele marcava 6. Então dava para perceber. Sim. E ia ser fera, né? E ele jogava com a 11. Que o pai dele, que era um grande admirador meu, e então o Neymar jogava com a 11. Eu fiquei contente com isso. E o Neymar, depois ele teve que passar para 10, né? Que normalmente em todo mundo o 10 é o melhor do time, né? Então ele... Mas no Santos conseguiu representar bem, né? A 11 do senhor, o Neymar. No Santos, o Neymar com a 11 conseguiu representar bem, né? É verdade. Apareceu uma pergunta aqui, você vê que agora acabou saindo, se não me engano, era do Wesley. Ele disse que o último canhão que ele lembra foi o Roberto Carlos, que tinha um chute forte. O senhor tem alguns jogadores também que tinham um chute... Olha, desculpe, o Roberto Carlos tinha uma canhota forte, né? Mediram na ocasião, a velocidade de chute do Roberto Carlos parece que é 109 km por hora, o meu era 122. Era mais forte que o dele ainda. Né? Mas o Roberto também pegava firme, né? Foi embora não tenha marcado assim muitos gols, né? Sei lá, talvez tenha marcado uns 20 ou 30 de falta, eu marquei muito mais, né? E assim foi. Cada um na sua característica. Uma outra pergunta aqui do Sérgio, ele quer saber se é verdade que o Pelé fazia o senhor ajudar ele a contar o dinheiro que ele ganhava, porque ele viu esse relato no Pelé Eterno, no filme Pelé Eterno. Isso pela amizade que a gente tinha, né? Não, às vezes... Foi só uma vez lá numa excursão, né? Numa excursão, ele, Pepito, passa lá no meu quarto, lá. Aí eu fui lá no quarto dele, ele recebia, a gente recebia, digamos, $800 de prêmio, ele recebia 10 e 800. Então estava ajudando ele a contar os 10 que merecia ganhar, porque as excursões eram feitas muito em cima do nome dele também, né? Então ele me chamava lá para ajudar a contar, né? Legal. Como é que era o clima na concentração entre vocês?
O que vocês gostavam de fazer nas concentrações? Eu sei uma história do campeonato de 54 que é fantástica, que eu até queria que o senhor contasse aqui pra gente. Que vocês ficaram jogando bozó antes de um jogo contra o Corinthians, no Pacaembu. Conta essa história pra gente, seu Pepe. Porque até o Lula gostava de jogar também, né? Então, o jogo era de manhã. Esse jogo era de manhã. 11 horas da manhã. O bozó rodou até 4 da manhã. Rodou. Aí, 4 não, mas eram umas 3 e pouco. Agora para, temos que dormir, porque vamos dormir até 6h30, 7 horas, né? E aí dormimos e fomos dar uma caçambada no Corinthians, né? Sem dormir. Para não perder o costume, né? Dei uma caçambada no Corinthians sem dormir direito, né? Mas foi só essa vez. É impressionante, né? Porque fala, que nem eu vi também, passou rapidinho o comentário da Nájila, que sempre com os nossos grandes ídolos, o Corinthians é sempre freguês do Santos. Impressionante, né? Eles gostam mesmo de machucar o Corinthians. Os grandes jogadores da história do Santos sempre gostaram, sempre se deram bem em partidas contra o Corinthians, né? Uhum. Eu fiz gols. O Pelé fez muito mais, né? Mas também fiz bastante gol no Corinthians. Falando em gol, seu Pepe, o Felipe, ele até quer que o senhor mande um abraço para ele. Ele quer saber qual foi o gol mais bonito que o senhor já fez. O gol de falta, inclusive. Fala o gol de falta e o gol com a bola rolando. Felipe? O Felipe quer um abraço. Tem um neto chamado Felipe. O Tiago, se dá certo, estão vendo o programa. Laurinha... Minha neta também, são filha do Rafael. E a Clô, falando da família toda. Né? A Clô tem... não esquece ninguém do seu Pepe. A Clô tem Marcelinho, Nicole. E o gol mais bonito? Oi? O gol mais bonito. O gol mais bonito. Eu marquei um gol com a Lusa aqui na Vila Belmiro. Até esse jogo foi muito interessante, porque nós ganhamos de 3-0 da Lusa e eu marquei os 3 gols. Fiz um gol bonito, de fora da área, peguei um sem pulo de fora da área, fantástico. E ganhamos de 3-0. À noite eu vou pro programa, na época, a rádio, né? Sim. E o grande locutor da época era Hernani Franco, aqui em Santos. E ele estava meio bronqueado comigo, não sei porque alguma entrevista que eu não dei, eu sei lá, mas eu era tímido, né? Mas aí ele comentou o jogo, vê se é possível esse um jogo, o cara faz 3-0, faz os 3 gols. Nenhum foi de falta e nenhum de pênalti. Pepe marcou os 3 gols, mas jogou mal. Falei, pô, o que vai precisar fazer, hein? Ai, meu Deus. Foi interessante. Agora, aproveitar e falar um pouquinho da carreira do senhor como técnico, né? Até apareceu a pergunta aqui, acabou sendo, se não me engano, aqui, ó. Rogério pergunta se é verdade que o Pepe ensinava o Guardiola quando foi técnico da Arábia. Aproveitando gente, o Pepe trouxe pra gente aqui, até dar um... Se a câmera conseguir pegar, o Guardiola, né? O que ele fala aqui, seu Pepe? Esse é o Pepe Guardiola, foi meu jogador na Arábia e ele escreveu aqui, ao Pepe, ao melhor Pepe, quer dizer, o melhor Pepe sou eu, né? Segundo ele. E mandou aqui, Pepe Guardiola. Ele fala, ele declara, sempre que perguntaram para ele se Mourinho foi o grande treinador que ele teve na vida dele, que aprendeu muito com o Mourinho, falou, não, aprendi com o seu Pepe. Muito que eu aprendi no futebol foi com o seu Pepe, quando trabalhei com ele lá na Arábia. Ele perguntava muita coisa para o senhor? Ele perguntava muita coisa. Mas tática daquele time? Parte tática, como é que era o Santos da minha época. Ele perguntava como era Zito, como era Clodoaldo,
Até o Zito ele lembrava, e o ataque, nós vamos Mengalve, Coutinho, Pelé e Pepe. Como era esse ataque? E eu conversava muito com ele, porque a gente se movimentava muito, treinava bastante. Bom de bola. Hein? Ele era bom de bola. Ele jogava muito. Ele não errava um passe. Não errava um passe. Só 1, 2, 1, 2. Não dava nem 3 nem 10, dava 2, ficava tum, 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 tum. A escola do Guardiola era essa lá. E ele realmente foi um dos melhores jogadores que já trabalhou comigo. E teve um outro que eu gostaria até de citar, porque uma façanha incrível. Eu fui técnico de Abedi Pelé. Abedi Pelé é o maior jogador africano de todos os tempos. Sim, ganês. Incrível, ele fazia coisas bárbaras. Ele tinha esse nome, colocaram o nome em homenagem ao Pelé, Sim. Que a família dele era admiradora do Pelé. E eu fui técnico dele lá acho que foi no Catar também, né? E ele morava no clube, né? Morava no clube, muito simples e tal. E eu convidei um dia ele para almoçar na minha casa. E até para meus filhos conversarem um pouco com ele. Ele comia com a mão. Eu falei, fica absolutamente à vontade. Faz de conta que você está lá na tua casa, come. Só que em determinada ocasião eu falo, só que você tem que... Eu falei para ele, e minha mulher também, dona Lélia, Obedi, você vai ser um fera, vai ser um dos maiores jogadores do mundo. Não fica bem você ficar comendo com a mão. Você precisa aprender a usar os talheres. Os talheres. Sim. E ele aprendeu. E fez uma amizade grande com o Pepinho, com o Alexandre, né? Ele tinha uma voz grossa, o Obedi dizia assim, Alexander, my brother white. Meu irmão branco. Sim. Então, trabalhei com essas feras todas, aí você vê, pô, joguei do lado do Pelé aqui, joguei do lado desse ataque fantástico do Santos, esse grande jogador do Santos. Aí depois fui técnico de Guardiola, Abedi Pelé, meu Deus do céu. E como foi a vida no Japão, seu Pepe? O senhor que também foi lá treinador. Foi o Kazu que, vou te dizer uma coisa, japonesinho danado, ninguém pegava ele lá na frente. No Japão já faz algum tempo, muita coisa já não me lembro, mas é um inverno incrível lá, o inverno é muito forte lá. E o meu time era o Yomiuri. E o Yomiuri, quando eu estive lá, disputou 4 campeonatos, ganhou 3 e foi vice-campeão numa decisão de pênalti. E tinha um jogador chamado Rui Ramos, que também era brasileiro, que jogava muito também, mas a grande disputa era ver quem era melhor do campeonato, o Rui Ramos ou o Kazu. E o Rui Ramos, ele vive no Japão até hoje, se naturalizou japonês. Foi ótimo trabalhar E o senhor que trouxe Japão. O senhor que indicou o Kazu para o Santos, né? O Kazu jogou no Santos em 88. Eu aproveitei o Kazu lá na ponta esquerda, na ponta direita, onde estava o lateral mais fraco, eu colocava o Kazu. E depois teve a oportunidade o Kazu tinha uma ânsia, uma vontade muito grande de jogar no Santos, eu indiquei ele para o Santos, e ele jogou bem aqui. Muita gente gosta de falar também dessa comparação Pelé e Maradona. Eu gostaria de saber a sua opinião se, assim, dá para comparar o Maradona com o Pelé ou é uma realidade totalmente diferente? Não dá, não. Fica difícil para ele, né? Não dá. O Pelé, já falei isso aí. O seu Doninho, Dona Celeste jogaram a fórmula, não aparece nada igual. O Pelé é completo, direita, esquerda, cabeceio, chute, impulsão, força. De vez em quando ele quebrava um cara que o cara não queria quebrar ele pegava, aí ele levantava os braços, não fiz nada, e o cara saía. E o Maradona não. Foi um grande jogador, ganhou uma Copa quase que sozinho, né? Mas não tinha físico que nem o Pelé para ser um extraordinário cabeceador. O Pelé fez muito gol de cabeça. O Pelé foi o maior de todos, né?
O Maradona tem que comparar com o Messi, né? Às vezes fica até difícil para ele a comparação com o Messi, né? Que dirá com o Pelé. Né? Não. Seu Pepe, daquele time, quem era o mais divertido? O que tirava mais sarro? Além do senhor, que o senhor é um grande contador de histórias e uma pessoa muito agradável, divertida. Quem era também? Eu era caladão, mas de vez em quando eu tinha aí... Fui me soltando, desinibido, fazia músicas, era compositor. Agora, Mengal era muito engraçado. Não que ele fosse assim cômico, mas ele parecia o Pluto, né? E na excursão, que uma vez nós estamos a gente fomos na excursão e nós tínhamos uma gravata preta com uma pérola aqui. E uma gravata verde com uma pérola branca aqui. Aí fomos num banquete lá na Torre Eiffel e serviram lá um petit pois, ou omelete, uma coisa bem simples, a ervelhinha verde. E quando nós terminou a janta, foi pro Mengal, você começou a pérola dele caiu no petit pois, ele comeu a pérola. Ele falou, olha, meu, caiu. Ele comeu a pérola, não teve jeito. Caiu no petit pois. Deixa o cara comer. Foi junto. Sensacional. E tem uma também muito legal do Mengal, viu, que é ele andando com o Fusca dele pela cidade e viu uma moça muito bonita, né? Foi. Como é que é essa história? O Mega já falou para mim assim, Pepito, para de contar essas minhas histórias aí, a maioria é mentira, mas mentira. É verdade. E como é que foi essa do Fusca? Ele dando uma volta com o carro dele e viu uma moça? Viu um dia de folga, Fusquinha, vilipendiado, mas tinha um Fusquinha, né? Enfim, dando uma voltinha na Praça Mauá, aqui em Santos. Deu uma voltinha para lá, outra voltinha para cá. E viu uma morena sorrindo para ele no ponto de ônibus. E fez assim com a cabeça e sorriu. E ele deu mais uma volta, aí ele, é hoje que eu me consagro. Aí parou, era uma das irmãs dele. Aí, ele não reconheceu a irmã. Né? É hoje que eu me consagro. Aí entrou a irmã dele. Ah, pegou uma carona. É verdade. Ó, seu Pepe, o Elvis perguntou qual foi o defensor mais difícil que o senhor já enfrentou? Defensor? Mais difícil, que te deu trabalho mesmo. Na minha época, aqui no Brasil, tinha 3 excepções. Carlos Alberto Torres, Djalma Santos e Dessolde. Dessolde marcava muito forte, né? O Carlos Alberto tecnicamente foi o melhor dos 3. O Djalma Santos me marcava bem também e era muito leal. Muito leal. A gente ficava conversando durante o jogo. Ia começar o jogo Santos e Palmeiras e ele pegava a minha cabeça e falava, caíram mais os 12, caíram mais os 15 ou 16 na hora do jogo. Muito. O Djalma Santos fantástico, né? Você me perguntou? Dos defensores. Dos defensores. Ó, seu Pepe, o Felipe Macia falou, oi, vô. É o Thiago e o Felipe, muito orgulho do senhor. Olha aí. Que legal. Thiago e Felipe, os filhos da Giza, né? O Thiago é São Paulino. E o Felipe é Santos. E a gente... Pena que eles não chegaram a me ver jogar, né? Porque... Seu Pepe, qual a maior partida que aquele time fez? Maior exibição daquele time? Se eu pudesse reviver uma noite da sua carreira como jogador do Santos, qual noite seria? Ou tarde? Maior partida. Para mim, foi o jogo contra o Milan, né? Contra o Milan. Contra o Milan. E o Milan tinha um grande time. Tinha nos ganho de 4-2 na Europa. E jogaram aqui fechados, com o Mazzola, 2 na frente só, e fechadinho. E nós ganhamos de 4-2. Perdimos 2-0, como eu falei para vocês. Eu marquei o primeiro e o quarto gol, vamos cobrando falta. Depois a Negra foi 1-0 só, o gol do Dalmo de pênalti, não foi tão brilhante, mas o Santos ganhou e bem. Então esses 4-2 foi uma virada que só um time igual o Santos poderia dar.
E é verdade aquela história que no intervalo vocês achavam, um repórter teria dito para um de vocês que já tinha um banquete pronto lá no vestiário? É verdade. Isso aí mexeu com a gente também, né? E o Lula aproveitou. Olha aí, pessoal, os caras estão perdendo 2-0 aí e já estão com o banquete pronto lá para fazer a festa depois do jogo. Aí estamos no vestiário, uma noite quente, de repente caiu um temporal, raios. A gente viu os relâmpagos lá do vestiário. Foi 15, 20 minutos de uma chuva incrível, o campo ficou alagado e aí deu peixe. Tinha que dar, né? Com certeza. Ó, seu Pepe, vieram as perguntas do seu neto, mas aí tem alguma coisa que eu quero falar pro senhor, que muita gente, quando a gente anunciou que a entrevista seria com você, falou, eu também quero ser neto do Pepe. Até um pedido que eu faço, Pepe, eu queria muito que o senhor fosse meu avô. Você queria ser meu avô? Pra gente passear na praia, tomar uma água de coco juntos. Entendeu, meu avô? Dona Muita Lélia. gente, né? Sim. Dona Lélia, vamos levar esse netinho também, hein? Sintam inveja de mim, gente. A Gabi, nossa produtora, também falou, a Nájila. Todo mundo quer ser meu Todo mundo neto. quer ser, seu Pepe. Olha aí, obrigado. Então, seu Pepe, também veio uma pergunta aqui pra gente, qual foi o melhor jogador, quando você era treinador do Santos, que você treinou no Santos? O melhor jogador? É. Não vale o rei, né? Não, você treinador. Ele foi treinador em Mas 73. ele foi meu jogador. Sim, sim. Não vale Pepe. Ele foi não, meu jogador. Vamos contar ele. Ele foi meu jogador e olha, ajudou muito, ainda mais sabendo que era o padrinho dele e tal. E realmente foi o maior de todos. Aí, uma boa pergunta, eu não sei se já me fizeram essa pergunta, mas outro que jogava muito era o Carlos Alberto, né? O Carlos Alberto Torres era... Então, o Carlos Alberto Torres, para ter uma ideia, eu vou optar por ele. E o Carlos Alberto era lateral direito. O maior do Brasil, do mundo. E eu estava com problemas na zaga central, eu não tinha um zagueiro que me desse confiança. E o Carlos Alberto falou, seu Pepe, ele me chama de seu Pepe, falou, Pepito, se você quiser, eu jogo na zaga. Quando eu era juvenil, eu fiz um teste com ele e falei, puxa vida, arrebentou, fomos campeões de tudo com ele na zaga central, na quarta zaga, né? Tanto que depois ele foi vendido para o Cosmos para jogar lá na quarta zaga. Um jogador, eu sempre falo, tive grandes, extraordinários jogadores que jogaram comigo, foram meus pupilos, né? Atacante Pelé, o maior de todos, e Carlos Alberto, jogador de defesa também. E depois do Pelé, seu Pepe, quem você coloca aí como que você viu assim jogar? Tem um Eusébio. Pode ser do exterior também? Porque aqui teve uma infinidade. O melhor suplente que eu teve, ele vai ficar bravo. É brincadeira. Foi um grande, o Jonas Eduardo Américo. O Jonas Edu também, grande ponteiro esquerdo. Jogou na ponta direita e na esquerda comigo, quando eu era treinador. O fantástico Coutinho, que fazia tabelas incríveis com o Rei Pelé, né? E quem mais você perguntou? Não, do maior, que você acha que depois do Pelé, que foi o maior jogador, assim? Não precisa ser segundo melhor. Não, pode ser qualquer nacionalidade, qualquer época. Olha, o Beckenbauer foi extraordinário. Vocês viram o Beckenbauer jogar? Eu acho, nossa, toque, fantástico. E eu tive um que foi embora cedo, me ajudou lá na Lusa, Rede Esportes, Denner. Denner fazia coisas incríveis, fazia coisas de Pelé. Só que ele fazia e hoje teve um jogo, inclusive, contra o Santos, que ele fez 2 gols, arrebentou. Sumiu. Ele sumia, aparecia na sexta-feira, 5 dias depois, e acabou tendo, infelizmente, um fim nada bom, ruim, né? O Denner tinha tudo para ser um extraordinário jogador, mas fora isso eu vi o Romário, vi Coutinho, vi Pagão, gostava muito de jogar com o Pagão, e vi esses. Na seleção brasileira joguei com o Altafini, Mazola, também muito bom.
Eusébio? Eusébio. Eusébio era bom também, né? Eusébio era português. Português bom de Eusébio bola, né? Vocês ganharam dele? A gente fazia 4, 5 no Benfica, ele sempre fazia 1, 2 na gente, viu? É muito bom, Eusébio. Jogador fantástico. Ó, felizmente estamos chegando aqui no final da nosso bate-papo aqui com o Pepe. Mas tem uma pergunta, seu Pepe, que a Nájila, tem uma outra apresentadora aqui. Essa é fogo, a penúltima é... Ela quer saber assim, quem arrumava o topete do senhor? Ela falou que Quem era arrumava muito, o quê? o seu topete, o cabelo. Ela falou que era muito bonito, ela queria saber quem é que arrumava. Foi a pergunta da Nájila. Eu colocava um fixador para não despentear o cabelo, né? Mas acabou me derrubando o cabelo, né? Eu ficava aí no vestiário antes de entrar no campo, direitinho, com um pentezinho e tal, né? Para entrar bonitinho. Na época o Santos tinha jogadores, Boas Pinto, Mauro, Ramiro, sabe? E eu era dos... Um dos galãs da Vila. O senhor era um dos galãs da Vila. Eu era muito querido pelo torcedor do Santos, como sou até hoje. Bom, pessoal, então é isso. Fernando, muito obrigado. A noite maravilhosa. Muito obrigado, Moisés. Muito obrigado, seu Pepe. Grande abraço a todos. Falar que esse momento vai ficar marcado aqui pra mim. Infelizmente, não tive a honra de ver o senhor jogar, mas sabe que o senhor é um ídolo. Acho que não só pra mim, mas como todo torcedor do Santos e como todo amante de futebol. Foi uma grande honra receber o senhor aqui no programa. Muito obrigado. Me senti em casa. Grande abraço. E, gente, aqui só para dar os agradecimentos, né, da nossa querida produtora. Um abraço pro Márcio, pro Neto, pro pessoal da Sofis, que ajudou bastante a gente aí com as estatísticas. Eles que, de novo, fazem um trabalho excepcional. Para o aniversário do dia, o Adelfen Pudim, do Grupo Santos Nosso Amor. Pro pessoal da família Sabará Zona Sul. E pra Adriana, a irmã da Fantástica, Gabriela, que vai fazer aniversário na quinta. Então é isso, meus pais que não vieram me ver, seu Pepe, meus pais vieram ver o senhor. Primeira vez que eles vêm, eles não vieram me ver, vieram ver o senhor. Mas tudo bem, um beijo pra eles, pra minha madrinha, pra todo mundo que assiste o Só Santos. Então é isso, pessoal, muito obrigado e semana que vem tem mais.